Meus amigos, hoje foi um péssimo dia, um dia para ser esquecido. Vasco é derrotado em São Januário por 2-1 pelo Atlético Goianiense, numa partida horrorosa do Vasco, cara, horrorosa, o pior jogo aí da era Ramon Menezes no Vasco. Jogou o pior futebol possível aí, se brincar na temporada, foi péssimo o jogo de hoje. Atuação ridícula de alguns jogadores. O time do Vasco jogou como time pequeno. Perdeu aí para o Atlético Goianiense jogando dentro de São Januário. O Vasco no primeiro tempo foi ridículo, no primeiro tempo pífio do Vasco, cara. O Ramon Menezes errou demais na escalação, já começou colocando o Carlinhos de ponta direita, inventando, né? Já no primeiro tempo o torcedor vascaíno já viu que o jogo não iria ser nada fácil e o Vasco estava péssimo na partida. Felipe Basto errando todos os passes, o Carlinhos jogando fora de posição, o Ramon Menezes escalou muito mal a equipe, a zaga hoje batendo cabeça, o Marcelo Alves foi péssimo na partida, sem falar também que no corredor esquerdo ali do Henrique, o jogador do Atlético Goianiense deitou. Era para o Atlético Goianiense ter feito uns 3-0 já no primeiro tempo e o Vasco já ter liquidado a partida ali. E ficou bem nítido, né, para todos. Para quem criticava aí talvez uma possível contratação em definitivo do Vasco do Martim Benítez, né? Palmas para você que criticou a permanência do Martim Benítez em definitivo, cara. É um absurdo a falta que fez o Martim Benítez no jogo de hoje. O Vasco poupou o seu melhor jogador. É nítido que ele é o melhor jogador do time, cara. Sem o Martim Benítez, esse time do Vasco fica muito comum. É um time extremamente limitado. Ele é o cara diferenciado ali no meio campo. Ficou bem nítido que não dá para jogar Bruno César e Felipe Basso no mesmo time. Na minha opinião, os dois têm que ficar no banco de reserva. Felipe Basso hoje, sem sombra de dúvida, foi o pior jogador da partida, na minha opinião. No segundo tempo, teve vários jogadores que jogaram muito mal. Não gostei do Vinícius hoje. Péssimo, a bola indo pro ataque, o cara voltava a bola, que ódio que eu tenho disso. O Vasco atacando, o cara domina a bola e volta na defesa. Quando você vai ver, a bola tá lá com o Fernando Miguel e tá com os dois zagueiros, perdendo várias chances de tentar vencer o jogo. O Vasco hoje pensou em só ter a posse de bola. O Vasco perdendo a partida, administrando a derrota, cara. É um absurdo o que esse time jogou hoje. Inacreditável futebol apresentado pelo Vasco. O Vasco saiu na frente, acabou tomando a virada por falha da zaga, né? 2 gols de cabeça do ex-jogador do Vasco, Renato Kaiser, a bola vindo por cima, a zaga não conseguiu marcar o jogador que fez os 2 gols praticamente fácil, né? Segundo gol, principalmente, o jogador escolheu onde queria mandar a bola e acabou virando a partida e o Vasco saiu derrotado. E além do mais, perdeu o Andrei por lesão e o Bruno Gomes, que seria o titular no próximo jogo contra o Botafogo, foi infantil e agrediu o jogador do Atlético Goianiense, sendo expulso no final. A falta de experiência contou demais nesse jogo aí para alguns jogadores, né? A gente viu o Vinícius péssimo na partida, Bruno Gomes péssimo, sem falar do Thales Magno, né? Que jogou absolutamente nada. A gente viu o Igor Catatal, entrou no lugar do Thales, o jogo melhorou bastante. O Vasco tentou algumas jogadas de linha de fundo com o próprio Igor Catatal, teve aquela jogada que ele partiu para cima do zagueiro, cruzou o cano, chutou, o goleiro defendeu e na sobra o Pikachu chutou em cima do goleiro. E na minha opinião, o Ramon Menezes vai ter que repensar bem essa montagem desse time quando não tiver o Martim Benítez, porque, cara, a falta que esse jogador fez no jogo de hoje foi inacreditável e custou os 3 pontos pro Vasco, né? Poupar o Martim Benítez fez o Vasco perder a partida de hoje, porque eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse em campo, o Vasco teria tido um resultado melhor, pelo menos um ponto teria conquistado no jogo de hoje e o Atlético Goianiense engoliu o Vasco sem mais, cara, não tem essa, amassou o Vasco, jogou como se estivesse jogando em Goiânia, deitou em cima do Vasco, o Vasco hoje foi péssimo, não tem como a gente elogiar absolutamente ninguém nesse time, somente o Cano, né, que tá ali pra fazer os gols, ele fez 2 gols, o VAR anulou um e o outro valeu, né? Infelizmente, o Vasco saiu derrotado, perdeu uma grande chance aí para ser o segundo colocado no Campeonato Brasileiro e seguir firme e forte no G4. E, infelizmente, fomos ultrapassados aí por vários times e mesmo com um jogo a menos. E o Vasco vai ter que vencer agora o Botafogo para voltar aí pro G4 e torcer por tropeços dos rivais que estão na frente. Lamentável essa derrota, é uma derrota que nem o vascaíno esperava nesse jogo de hoje. Deixem aí nos comentários qual foi o pior jogador de hoje. Na minha opinião, foi o Felipe Basso também. Também teve alguns outros jogadores que foram muito mal, na minha opinião, o Marcelo Alves foi muito mal hoje, e também o Vinícius que entrou péssimo na partida hoje. Bom, meus amigos, é isso aí, infelizmente, não temos nada a comemorar e somente aí o Ramon vai ter que trabalhar bastante essa equipe para tentar vencer o Botafogo. É isso aí, meus amigos, forte abraço.